A reatividade te colocará em muitos problemas. Aprenda a ponderar antes de agir. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, que é as lives onde eu me aprofundo nos temas que eu posto no Instagram e por aí vai, certo? Onde você também pode participar com a hashtag Live do Burigato, mandando suas dúvidas, né? E ó, só pra constatar uma parada, eu perguntei ontem pra galera do canal, né, se eles estão recebendo as notificações. Mais de 35% falou que não. Isso das pessoas que responderam, ou seja, imagina as pessoas que nem chegaram a ver essa publicação aí, né? Ou seja, as notificações elas estão realmente cada vez menores. Por isso, nós criamos o canal no Telegram para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo, que nem acabei de avisar a galera, né? E eu tô ao vivo aqui, certo? Então, mando também convite de aulas ao vivo, convite de aulas novas que eu vou lançar, conteúdos, textos, áudios exclusivos que eu não mando em nenhum lugar. Então, para você que tá perdendo esse conteúdo, se tá assistindo gravado, clica na descrição. Se tá ao vivo aqui comigo, vai lá depois no finalzinho da live, no Instagram, clica no link lá da bio, entra pro canal do Telegram, porque lá eu aviso todo mundo, né? E é claro, fica antenado lá no canal, tá certo? Boa tarde pra galera que vai chegando aqui. E já pra recapitular, então, ó, a reatividade te colocará em muitos problemas. Aprenda a ponderar antes de agir. Esse é o tema da live de hoje. Tema extremamente importante e que eu espero que vocês deem devido valor a esse conhecimento, porque muita gente quer saber, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. E eu vou falar agora mais uma vez, até falei ontem um pouco sobre isso, mas eu quero me aprofundar mais nesse tema agora na live, tá? Primeira coisa, valorizamos muito a ação e desvalorizamos muito a não ação, né? Vamos lá, a gente... É impressionante. Você pode ver, acontece alguma coisa, quais são geralmente, tá, as frases que rolam pra gente determinar ou julgar determinadas situações, né? É o quê? Nossa, eu não acredito que você vai ficar quieto. Nossa, não acredito que você não falou nada, né? Tem um outro ditado que eu tô tentando lembrar aqui, mas eu esqueci, que é o dou um boi pra não entrar na briga, mas dou dois pra não sair, eu não lembro. Ajuda aí, se vocês lembrarem, me fala como que é esse ditado que eu não lembro, né? Bom, de qualquer forma, isso o que acontece? Ó, uma coisa muito importante, vai um aprendizado extremamente profundo aqui, tá? E que talvez nós deixemos passar, né? Que é o seguinte, tem uma aula, inclusive, no portal Poder Social, que se chama o seguinte: as metáforas que determinam a nossa vida, certo? Qual é o ponto? As nossas figuras de linguagem, a forma como a gente classifica as situações, a forma como a gente classifica as coisas, elas dizem muito do como a gente interpreta. Então muitas vezes você usa uma figura de linguagem, você usa um ditado, você usa um blá blá blá, né? O que acontece? Você não está só falando isso da boca para fora, você está classificando a realidade a partir dessa compreensão. Então, é muito importante prestar atenção nos ditados que você solta, nas figuras de linguagem que você usa, porque elas estão determinando muito de como você experimenta o mundo, tá? Então, por exemplo, eu posso olhar para alguém que, por exemplo, foi xingado, certo? Não reagiu e achar aquilo falando, caramba, como você é uma pessoa paciente e tudo mais, e a outra fala, nossa, eu não acredito que você blá blá blá. Ou seja, olhamos a mesma situação, mas a classificamos de forma diferente. E as palavras que a gente utiliza geralmente nos deixa claro quais são os termos que nós estamos utilizando para classificar a realidade, certo? Só que no âmbito geral, valorizamos muito a ação. Então queremos muito aprender o que fazer, como fazer, o que falar, o como agir e blá blá blá, mas nós precisamos aprender profundamente, tá? Como não agir, como muitas vezes não reagir ao que acontece. Tá certo? Tanto que até, ó, como eu disse, né, vocês que estão ao vivo, se quiserem mandar perguntas, podem mandar. A hora de interagir comigo qual o tema da live? A reatividade te colocará em problemas, em muitos problemas. Aprenda a ponderar antes de reagir. Beleza? Antes de agir, né? Bom, então, qual que é o ponto fundamental? Entenda esse conceito primordial, certo? Comece a valorizar a não ação. Até vou dar uma notícia em primeira mão aqui. Seguinte, próximo livro que nós vamos abordar por Reflexões é um livro que eu tive inúmeros pedidos. A primeira aula já está gravada e o link já tem, inclusive está disponível lá no canal, tá? Que é esta obra-prima aqui. 48 Leis do Poder, do Robert Greene, certo?
Então, não nessa semana que vai entrar, na próxima, dia 9 de março, às 19 horas, a gente vai liberar a primeira aula. E para você receber o link, eu vou mandar no meu canal do Telegram e também vou avisar a galera que está cadastrada na nossa lista para receber os links das aulas, tá? Cuidado, porque vai ser mais de uma aula e se você não tiver cadastrado, há uma grande probabilidade de você não ser avisado e perder esse tremendo conteúdo, certo? Então, quer participar dessa jornada do 48 Leis do Poder, 9 de março, primeira aula às 19 horas, mas vou avisar e vou mandar o link para todos que estiverem cadastrados, certo? Links na descrição se estiver gravado, links aqui se estiver assistindo ao vivo aqui comigo. Show de bola? Bom, então o que acontece? Inclusive lá, eu tenho um conceito fundamental que é o que eu explico, né, e vou me aprofundar nesta primeira aula que já está gravada, que já vai para o ar, que é o seguinte: metade do seu poder está no não agir, está no não fazer nada, né? Só que qual é a merda? Nós, quando estamos em uma situação, nós queremos nos afirmar, nós queremos nos colocar, nós queremos provar, seja para nós, seja para os outros, que a gente pode, que a gente é, ou qualquer coisa assim. O problema é que quando a gente quer provar, é porque nós mesmos não sabemos se nós somos capazes, não é? Aí vem uma grande coisa. Quando a gente está no momento, então a reatividade te colocará em muitos problemas. Então, por exemplo, eu fui xingado, certo? Fui xingado. Minha maior vontade é fazer o quê? É xingar de volta. Por quê? Porque daí eu vou provar para a pessoa que ela não sabe com que ela está se metendo, eu vou provar para mim mesmo que eu não sou fraco, eu vou blá blá blá, eu vou isso, eu vou aquilo, certo? E também, porque se eu xingar, eu vou sentir mais raiva e eu vou sentir, de certa forma, uma sensação de alívio, aquela sensação do contra-ataque, não é? Só que aí, inclusive é algo que eu falo na aula lá, que até explico mais profundamente, que é as coisas que a gente faz, elas têm que ser medidas muito pelo custo da ação e não necessariamente pelo alívio imediato. Por exemplo, você pode até ter uma satisfação, imediata ali, por estar descontando aquilo lá, certo? Mas muito provavelmente você vai pagar caro por isso. Primeiro, talvez você tenha uma ressaca moral depois que você sai de uma possível briga. Talvez você entre numa briga e perca, certo? Talvez você entre e perca uma amizade. Talvez pessoas que observaram agora culpam você por ter reagido. Ou talvez antes você, que era uma pessoa que tinha sido atacada, agora você é uma pessoa que deu motivos para ser atacado, tá certo? É claro que aqui eu não quero defender isso, ó, é importante, muito importante entender que eu não estou defendendo aqui uma posição totalmente passiva em relação ao mundo. E nem que esse conceito vai se encaixar em todas. É óbvio que tem momentos que você precisa se posicionar, tem momentos que você precisa se colocar, certo? Não é o objetivo da live. Talvez eu faça uma live só sobre isso, tá? Só sobre como se posicionar, como se colocar. Mas o que eu quero agora para vocês é mostrar que há extrema força na não ação, há extrema força na não reatividade. E isso é muito importante compreender e é muito importante aplicar. Então, da mesma forma que você valoriza a ação, aprenda a valorizar a não ação, aprenda a valorizar a paciência. Tanto que até na aula falamos o seguinte, né? Um dos maiores escudos do poder é a paciência. Por quê? Porque com a paciência você consegue se proteger de muitas coisas. Então talvez imediatamente aquela necessidade de você se retirar de um lugar que talvez você tenha sido ofendido, passou por uma vergonha, passou por humilhação ou alguma coisa nesse sentido, aquilo te mate por dentro. Mas no longo prazo, tá? Você muito provavelmente terá muito mais benefícios com essa ação do que o contrário, tá? Seja perdendo grande capital social, que é pessoas veem você de forma descontrolada, agindo, xingando, gritando, berrando, fazendo alguma coisa nesse sentido. Talvez você não perca um amigo. Talvez só o fato de você ter ficado quieto mostre tanto controle da sua parte que simplesmente você seja visto como uma pessoa com mais poder naquela situação. Então cuidado para não hipervalorizar a ação e desvalorizar a não ação, certo? E aí o segundo ponto é o que eu acabei de emendar, que é metade do seu poder está em não agir, né? Por tudo isso que eu acabei de te explicar, né? Se você olhar para a situação em si, a gente é muito movido pelo que a gente sente, certo? Então é muito, por exemplo, eu olho, eu tô com vontade de comer, eu vou lá e como, sacio aquela minha necessidade. Só que, muitas vezes, dependendo do que eu comi, vem a culpa, vem uma série de sentimentos negativos
pós eu ter cedido aquele impulso, não é? A mesma coisa quando eu me envolvo, quando eu reajo. Então, por isso, o meu convite, e na verdade é até o que eu mais gostaria, é sobre isso que eu quero falar na verdade, né? Não agora na hora de posicionar. Tanto que até recebi há um tempo atrás uma pergunta de, Thiago, como se portar nas redes sociais? Foi alguma coisa assim, né? E aí eu queria que a pessoa fosse um pouco mais específica, porque em relação a quê, né? O que você quer nas redes sociais? Não sei, tá? Mas se eu pudesse dar um conselho, seria assim, antes de apertar o botão postar, leia a merda que você acabou de escrever. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente fala e joga coisas de forma totalmente impulsiva, reativa, certo? E isso nos coloca em problemas. Por exemplo, quando até aquela época que acho que o Cossielo, o Whindersson, Cauê Moura, uma galera desses caras famosos e tal, youtubers, que eles foram massacrados por muita gente do Twitter, porque foram lá, pegaram o Twitter deles e olharam, tinha um monte de comentário racista, não sei o que lá, e tal, machista, e aí o que aconteceu? Os caras foram depredados, né? A reputação deles foi bem atacada na época, e o que acontece? É um monte de bosta que os caras escreveram, certo? E eles mesmos reconheceram, pô, também evoluir e tal. E aí entra naquele jogo, naquela conversa toda, né? Mas, poxa, por que passar por isso, entende? Por que você vai lá e vai deixar aquele comentário, vai deixar aquele xingamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Sendo que, na verdade, você vai ter um alívio imediato, mas aquilo, olha só o preço, né? Olha só o preço. Eu imagino o estresse que essas pessoas não sofreram. Eu lembro que o Cossielo, ele foi atacado assim de forma muito pesada e eu nem imagino o inferno que esse cara passou na época por causa dessas coisas. E não vou entrar no mérito se era ou se não era. Na verdade, até tô pensando em criar alguma coisa pra gente bater alguns papos mais profundos sobre esses casos, sobre essas coisas que acontecem, pra gente tentar entender um pouco mais, né? Quem sabe? Mas assim, entenda isso, tá? Metade do seu poder tá em não agir. Isso ajuda demais, né? E aí, a dica final é aprenda a se retirar e ponderar, né? Então, por exemplo, aprenda a não enviar aquele e-mail no momento que você tá puto. Aprenda a não enviar aquela mensagem do WhatsApp no momento que você tá bravo. Aprenda a não ligar ou a não atender aquela ligação ruim do momento que você tá muito bravo. Aprenda a se retirar quando você sentir que você tá perdendo o fio da meada, quando você sentir que, na verdade, dentro de você tá um fervilhão de coisas se você quer sair, senão você vai falar uma pá de merda pra pessoa. Então aprenda a fazer isso e você verá que passado 2 dias, a sua cabeça vai estar totalmente diferente, né? Eu já fiz esse exercício várias vezes, inclusive é um exercício que eu aprendi com o mestre Robert Greene, né? Em alguma das entrevistas dele do Laws of Human Nature, certo? Que é, poxa, quando você pega, imagina, escreve, faz um teste, fica puto da vida, deu merda, alguma coisa, vai lá, escreve tudo que você tá pensando e guarda numa gaveta. Escreve no seu celular, não manda pra ninguém. Leia 1 ou 2 dias depois. Você vai ficar horrorizado com o que você vai ler. Você vai falar, puta merda, eu não acredito nisso, né? E aí, essas ações que a gente tem muitas vezes de reagir, né? Está vinculado à mesma coisa. Se tivesse uma câmera nos filmando e nos mostrasse um vídeo no dia seguinte, a gente ia falar, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Sacou? Então, a reatividade te colocará em muitos problemas. Aprenda a ponderar antes de agir, tá? E eu quero ver se eu escrevo um texto pro Instagram sobre se posicionar, sobre ser mais incisivo e tal, que também é necessário, tá? Entenda, né? Quando eu falo de uma coisa, eu não excluo 100% nenhuma outra ação, né? A gente tem que entender que é foda viver. É mesmo difícil, é muito complicado. Eu tô lendo o livro do Clóvis de Barros Filho, com Júlio Pompeu, que é A Filosofia Responde Grandes Questões da Humanidade, e de cara ele vai trazendo a complexidade do que é viver. Tô lendo outro livro, que é A Arquitetura da Crença, do Jordan Peterson. De cara também ele vai demonstrando a dificuldade que é viver, porque são leis, são regras, são compreensões e contextos, e tudo varia toda hora, e a gente precisa ter grandes conhecimentos para saber, pelo menos, qual que é a melhor postura para se tomar em determinadas situações, tá? Eu vi que teve uma pergunta, existe algum segredo para ajudar a não reagir? Olha, eu vou falar, nesta aula do 48 Leis do Poder, eu vou falar muito sobre isso, certo? A primeira aula. E eu falo lá sobre paciência e sobre o poder do não reagir, né? Mas a melhor coisa que eu posso te dizer agora são duas, na verdade, tá? A primeira, fundamental, é o seguinte: aprenda, estude. Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, mais
quanto mais conhecimento você tem, mais controle sobre a realidade você exerce. Por exemplo, tem um livro chamado Persuasão, do Robert Cialdini. Inclusive, livro também muito pedido para eu abordar no Reflexões. Bom, ele escreve lá e tem uma série de estratégias que os caras utilizam inconscientemente para nos convencer a fazer coisas, né? No final, ele traz a seguinte explicação, que mas pô, Robert, você não está de certa forma ajudando as pessoas a aprenderem isso para manipular e tal. Ele fala que não, né? E é óbvio que não, tá? Por que é óbvio que não? Por quê? Porque o livro é baseado no quê? No que as pessoas fazem. Então, essas pessoas que fazem, elas já fazem. Então, o livro tem um grande poder, que é inclusive outra coisa que eu explico pro 48 Leis do Poder, vocês vão entender, porque ele parece bem cruel. Mas eu vou explicar para vocês a sacada, tá? Bom, e então o que acontece? Eles escrevem esses livros para ajudar nós, que somos babacas e caímos nesses truques, né? A gente que é inocente. Puxa, ainda me considero um cara 100% não, né? Mas eu me considero uma pessoa muito inocente e já fui muito mais do que eu era. Então eu tô constantemente estudando. Então eu gosto de me colocar nessa posição para eu estudar, certo? Tanto que até foi um episódio da minha vida onde eu me vi totalmente burro, estúpido, inocente, ingênuo, que fez com que virasse a chave e eu começasse a estudar para entender essa parada toda, né? Então qual é o ponto? Ele fala exatamente isso. A minha ideia com o livro é justamente trazer para sua consciência tudo que rola para que a partir desse conhecimento você consiga frear o impulso. Então quando você cai naquela estratégia de persuasão, você observa aquela estratégia, você sabe que é uma estratégia e você se controla mais. É tipo quando você, por exemplo, tem desilusões amorosas. Isso não necessariamente é bom ou ruim, mas você olha e fala, já sei, quando a pessoa faz isso, geralmente é porque ela não quer mais, ou porque ela não sei o que lá o que, certo? Então, qual é o ponto? Eu acabo moldando as minhas ações a partir dessa compreensão, sacou? Então entenda fundamentalmente isso, tá? Estudar, ter conhecimento, assistir as lives do Thiago Brigato, os vídeos, ler textos, ouvir os áudios do Telegram e por aí vai, assistir as aulas completas, participar dos treinamentos, vai te ajudar muito, né? E outras, como agora, eu acabei de montar uma aula do 48 Leis do Poder e acabei de ver uma super live do Ítalo Marcilli sobre psicologia, foda assim, né? Então eu tô o tempo inteiro estudando, essa é a primeira coisa. E a segunda, eu ia falar mais uma. Bom, eu acho que a segunda, eu acho que é isso, tá? Tô tentando sentir aquela, puta, é isso. Mas bom, é treinar, né? É você aprender a se retirar. É você começar a treinar o seu cérebro justamente para quê? Para você ir pegando e entendendo que você tem mais benefícios em relação àquilo, tá? O grande problema é que a gente reage, tem péssimos resultados, mas a gente classifica aquilo como bom. Então, por exemplo, eu reajo, a pessoa me xinga, eu xingo de volta, certo? Aí no dia seguinte, vem aquela ressaca moral, aquela culpa talvez por eu ter me desestabilizado, mas eu falo, mas quer saber de uma coisa? Eu pelo menos mostrei para aquela pessoa com quem ela estava lidando. Então eu classifico aquilo de forma boa, né? Então é onde dá merda, porque eu tô me recompensando por um comportamento, na verdade, ruim, né? Então o que você precisa fazer, na verdade, é justamente o contrário. Aprender a se retirar, aprender a ponderar, começar a observar que os resultados que você está colhendo são melhores, mesmo que imediatamente você sofra, né? É tipo aquele negócio. Você viu que o relacionamento não vai mais dar certo. Você precisa cortar bruscamente. Aquilo vai doer muito imediatamente em você, mas porque no longo prazo vai ser melhor. O seu sofrimento vai começar a se dissipar e você vai começar a se sentir melhor com você mesmo. É a mesma coisa do aprender a ponderar antes de agir. Você vai imediatamente se sentir mal. Parece que você foi fraco, parece que você não fez o que devia ter feito, você deixou a pessoa se sobressair e por aí vai, certo? Mas a realidade é outra. A realidade é que você foi uma pessoa, na verdade, mais controlada, mais poderosa. Todos esses conceitos eu vou me explicar na primeira aula do 48 Leis do Poder. Uma aula que ficou grande e que vocês vão adorar, tenho certeza. Essa jornada do 48 Leis do Poder vai ser épica, velho, tenho certeza. Tá? Eu vi que tem outras perguntas também. É o seguinte, ó, posta lá na caixinha, pra live não ficar muito longa, tá? Primeiro, posta lá na caixinha dos stories,
tá? Eu ponho uma caixinha para vocês me mandarem perguntas, eu vejo as perguntas lá, algumas eu respondo no próprio Stories, outras eu pego a pergunta e respondo ao vivo, como eu fiz agora, só a pergunta que vocês mandaram, beleza? E participe do canal do Telegram para sempre ser avisado quando eu entrar ao vivo, para vocês poderem interagir comigo, mandar perguntas, como a Carla agora, que me mandou uma pergunta, beleza? E teve a resposta dela aqui. Então, se você quiser participar, ter essa interação, participe ao vivo, entre no canal do Telegram e se cadastre, porque no canal do Telegram e na lista de avisos de aulas eu vou avisar para vocês e vou mandar o link das aulas, tá? Então cuidado para não perder. Depois que perder, não vem me criar problema aqui, porque se perder, perdeu, tá bom? É isso, pessoal. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grandíssimo abraço a todos vocês, audiência maravilhosa, vocês são lindos e até a próxima live. Tchau!